Estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que eram cegos passaram a ver, aqueles que eram surdos passaram a ouvir, os que eram aleijados passaram a andar, os que eram mudos passaram a falar. A partir dos milagres de Jesus, da graça de Jesus, Deus está no meio daquela gente. No Evangelho de hoje, o coração sagrado de Jesus está profundamente dolorido, porque aqueles que tinham olhos para ver, não foram capazes de ver. Até os cegos passaram a enxergar, mas os que tinham olhos não viram. Os que tinham ouvidos não ouviram, porque o coração deles estava endurecido, apesar do Senhor ter realizado entre eles tantos prodígios, tantas maravilhas, né? E o Senhor hoje, com o seu coração dolorido de dor, né, dirige o seu olhar para aquelas cidades e diz: eu lhes amei tanto, eu fiz tanto por cada um de vocês, né? E vocês não se abriram para mim, não se abriram para mim, né? E Jesus conclui afirmando àquelas cidades que quem se fecha a Ele, se fecha à própria salvação. Quem se fecha ao Senhor, se fecha para a vida eterna. Que Jesus neste dia nos dê a graça de nos abrirmos ao espírito da penitência. Penitência significa esta abertura do coração e da vida para Deus, né? Nos voltarmos para Deus, reconhecermos a presença de Deus e as suas maravilhas, e vivermos a partir dele, o acolhermos e crermos nele que está entre nós. Neste dia também celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Esta santinha tão querida do povo de Deus, viveu tão brevemente, apenas 25 anos, né? E logo foi chamada pelo Pai para a morada eterna. Santa Teresinha foi uma mestra espiritual para a igreja e deixou um grande tesouro a nós, né? Através do seu caminho de espiritualidade, Santa Teresinha dizia que a sua via para chegar até o céu era uma pequena via. Ela chamava de infância espiritual. Ela iria chegar ao céu através da infância espiritual. O que é a infância espiritual, né? Primeiro, ter consciência da própria pequenez. Não esconder a própria pequenez, mas ao invés disso, abraçar a própria pequenez, né? Abraçar o nosso tamanho diante de Deus, que é muito pequeno, diante de um Deus tão grande, né? É o caminho da infância espiritual, acolher a minha pequenez. E depois, nunca deixar de ser criança diante de Deus, né? Era o que Santa Teresinha pedia, era o seu modo de viver, nunca deixar de ser criança, né? Acolhia a sua pequenez, as suas fragilidades, as suas limitações, mas não deixava com que elas fossem obstáculos para ela caminhar até o céu, para ser santa. E depois, nunca deixar de ser criança diante de Deus. A criança que confia inteiramente em Deus, que é o seu Pai, né? Essa confiança. Santa Teresinha dizia que nunca queria crescer diante de Deus, para poder ser sempre criança e poder confiar como uma criança nos braços de Deus. Escolheu viver por amor, era essa a sua vocação. E ela, antes de partir para o céu, já no seu leito de morte, no dia 30 de setembro, no final
de 1800, e não me recordo exatamente o ano, né? Ela, no seu leito de morte, disse assim: olha, eu não vou ficar ociosa no céu, mas eu vou fazer cair do céu uma chuva de rosas. Vou fazer cair do céu uma chuva de rosas sobre a igreja. E tão bonita a nossa cidade ser abençoada com a chuva no dia em que celebramos Santa Teresinha, né? Nos recorda que os santos não cessam de interceder por nós do céu e que eles derramam graça sobre nós, né? Derramam verdadeiramente chuva de rosas, chuva de graças. E hoje iniciamos o tríduo em preparação à festa de São Francisco de Assis, e hoje contemplamos essa bonita virtude dele, a virtude da paz, né? A virtude da paz, um homem de paz, porque carregava Cristo no seu coração. Ele ofereceu a paz, é instrumento de paz, porque tornou-se de Cristo, inteiramente de Cristo. A sua arma, o Evangelho, né? O Evangelho era a sua fonte de paz. Profunda conversão e testemunho que Francisco continua a oferecer para a igreja do seu tempo, de ontem e de hoje. Por isso supliquemos nesses dias a sua intercessão, para que ele nos ensine, junto com Santa Teresinha, o caminho de pequenez, de humildade, de simplicidade, diante de Deus que é grande e nos favorece com muitas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.